Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pega a mão na sua Bíblia e coloca na mão na Bíblia, que hoje vai ter revelação do céu, hein? Você recebe, você crê? Hoje Deus vai falar. Hoje a mensagem tem destino, hein? Tem destino. Coloca a mão na Bíblia aí, fecha seus olhos. Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, está escrito que a tua palavra não volta para o Senhor vazia. Eu entendo que por fé ela nos é revelada. Paulo orou, Senhor, para que o Senhor desse espírito de sabedoria e de revelação. Isto é, coisa que eu não posso fazer, dar sabedoria e revelação. E eu entendo e reconheço. Por isso o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Não tenho vergonha, mas eu reconheço que sem ti eu não posso fazer nada. Por isso que eu estou orando, rogando a ti, para que faça aquilo que eu não posso fazer, que eu não tenho como fazer. Sou incapaz de fazer, de dar sabedoria, de dar revelação, de dar entendimento. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. E assim seja na vida daqueles que foram chamados, escolhidos e predestinados por Deus. Quem pode falar amém? Amém. Glória a Deus. Anjos eleitos podem se assentar. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Trouxe Bíblia? Então vou servir o jantar. O quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15. A mensagem hoje tem endereço, que só Deus sabe, só o Espírito Santo sabe. Orei, intercedi para que a revelação seja dada. Tem endereço. Você que está aqui ao vivo em Santo André, você que está online aí pelo YouTube, pelo Facebook, você que está aí, me ouve pela Rádio MGA online, você que me assiste pelo nosso site, graçaapostolado.com, você que me assiste pelo nosso canal no YouTube, Ministério Graça e Apostolado, essa palavra tem endereço. Há pessoas que ouvirão, muitos vão escutar para cumprir Marcos 4, mas há pessoas que ouvirão literalmente Deus falar, face a face, pessoalmente, individualmente. A ministração é feita no meio de várias pessoas e incontáveis ao vivo agora. Mas tem destino essa palavra. Tem pessoas esperando essa palavra. Porque essa ministração trará respostas de perguntas já antigas. Perguntas de 10 anos atrás. Pessoas com 60, com 70 anos fizeram perguntas a Deus e hoje Ele vai responder. Tem pessoas esperando a resposta. Então Deus vai revelar. Deus vai trazer o entendimento. Cri, por isso falei. Deuteronômio 15, versículo 11. Moisés disse, está escrito, nunca deixará de haver pobres na terra. Que palavra, hein? Primeira vez que eu li essa palavra aqui, eu fiquei meio assustado. Porque eu era pobre. Então fiquei assustado. Então o Espírito Santo, ao longo dos dias, meses e anos, foi falando comigo. E minha mente foi mudando. E eu fui tomando atitudes de fé. Como minha mente foi mudando, e eu fui tomando atitudes, por consequência, a minha vida foi transformada.
E eu fui deixando de ser pobre. Essa palavra me assustou. Lá atrás, pela primeira vez, quando eu era pobre. Pobre, segundo Deus, não se refere somente a valor, a posição financeira. Existe o pobre de espírito também. Pobre literalmente está associado a necessitado. E nem sempre o necessitado é de valor de dinheiro. Tem alguém entendendo? Às vezes está necessitando de outra coisa. Então existe o pobre e existe o abastado. O que tem as duas, quer escrever? As duas manifestações de prosperidade de Deus. Diga comigo, antes que eu continue aqui, diga comigo. Existe duas manifestações, diga isso, da prosperidade divina. Quantas? Diga, existe duas manifestações da prosperidade divina. Prosperidade divina quer dizer a prosperidade que vem de Deus, divina, de Deus. Primeira, existe duas. Primeira, provisão. Há pessoas que precisam de provisão. Não tem nada. Então ele precisa de provisão. Alô? Há pessoas que já têm, mas o que tem não é suficiente. Então a segunda manifestação, multiplicação. Alô? As ministrações aqui no MGA é como que um seminário, só que é dado pelo Espírito Santo. Não se ouve em lugar nenhum. Não se ouve em lugar nenhum. Diga comigo, existe duas manifestações da prosperidade de Deus para a minha vida. A primeira qual que é? Provisão. Pai, está aqui o fogo, está aqui o machado, uma outra versão diz cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão falou, o Senhor, provisão, cordeiro para ti. Alô? Provisão. Diga comigo, enche a boca, diga, provisão. Diga, é uma dádiva de Deus. Alô? Está acompanhando aí, que estou indo devagarzinho hoje? Está acompanhando? Provisão é o quê? Mas também tem 2 Coríntios 9:10. Multiplicação. Ora, aquele que dá pão para o alimento e semente para semear. Tem gente que não semeia. Cada um. Gálatas 6:5. Cada um levará o seu próprio fardo. Graças a Deus por esse versículo. Porque eu posso descansar. Eu posso dormir em paz. Posso viver a minha vida. O irmão está sofrendo lá. Gálatas 6:5. Cada um leva o seu próprio fardo. Gálatas 6, 7, 8. Cada um vai colher o que plantou. Então eu posso dormir em paz. Eu fico livre de má consciência. Não há nenhuma culpa em minha vida por ninguém. Consegue me entender? Que todos são ensinados do Senhor. Como está escrito, o profeta disse, todos serão ensinados pelo Senhor. E é o que vocês são aqui no MGA. Quem aqui é ensinado? Então, Gálatas 6:6. O que é ensinado, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e apostolado não é só você é salvo pela graça. O Espírito Santo falando, sente aí o gozo, testificar. Graça e apostolado não é só você abençoado. Graça e apostolado não é só o diabo foi aniquilado. Graça e apostolado não é só nenhuma condenação há. Graça e apostolado não é só há anjo em seu favor. Graça e apostolado é o que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Me permite. Quem está debaixo do apostolado?
Cadê os que conseguem entender? É difícil entender isso? Não. Então eu dou glória a Deus pelos que são submissos ao apostolado. Romanos 6,17. Porque vocês foram entregues a uma forma de doutrina. Glória a Deus. Então, se você for entregue a uma forma de doutrina, basta só viver. O Espírito Santo está mandando falar, e as coisas vai acontecendo. Porque se você crê e vive, por consequência, Hebreus 1,14, os anjos são enviados para te servir em seu favor. Tem uma unção diferente hoje. Tem alguém percebendo aí? Mas ela é diferente, mas ela tem a mesma tônica, já vai para 30 anos. A unção de hoje é diferente, mas ela tem a mesma tônica. Ela tem algo em comum, já faz 30 anos. Ela é uma unção de ensino. Por isso que eu durmo em paz. O pastor precisa dormir em paz. Eu não posso ficar sem dormir por causa de uma ovelha que eu não ensinei. Senhor, mas eu ensinei. Ela que não está vivendo. E Deus disse, então durma em paz. O sangue dela não será requerido de você. A primeira vez que eu li, nunca, Deuteronômio 15:11, nunca é muito tempo, hein? Nunca deixará de haver, uma outra versão, nunca deixará de existir pobres na terra. Isso não é uma coisa legal, não é uma coisa boa. Você concorda comigo? Ou é legal ser pobre, é gostoso? Oh, que maravilha, não vejo a hora de ser pobre. Não é bom, não é legal. Porque pobre se refere a necessitado, vem de necessidades. Mas por um outro lado, para os crentes, o que eu falei? Os pobres provarão das duas manifestações de prosperidade de Deus. Prepare suas mãos, porque se ele é pobre, por enquanto, e ele viver por fé, se ele não viver por fé, não. Aí está arriscado. Se ele é pobre e vive por fé, ele é um crente, por fé ele vai receber provisão de Deus e multiplicação de Deus. Quem crê em Deus, hein? Quem crê em Deus? Oh! Você tem Bíblia aí? Então levanta ela, deixa eu ver sua Bíblia aí. Diga bem forte, uma coisa é crer em Deus. Outra coisa é ter uma Bíblia. Estava dirigindo ontem, o Espírito Santo me falou assim, a Bíblia é só para você ter uma noção. O Espírito Santo me disse, nem sempre é literalmente como está escrito, de um modo limitado. Porque a Bíblia parou de ser escrita. Aplaude. Mas Deus continua sendo Deus. Você entendeu? Você entendeu? Diga, a Bíblia parou de ser escrita. Diga bem forte, mas Deus continua sendo Deus. Isso quer dizer o quê? Quantas coisas já aconteceram e não estão na Bíblia, por quê? Porque ela parou de ser escrita. Mas Deus continua sendo Deus. Eu nunca li na Bíblia que alguém pisou na Bíblia, ficou em cima dela e orou. Lembrou aí? Tem um cara que fez isso? Não teve um cara que pisou na Bíblia, ficou em cima, Senhor, está escrito, eu estou com dor no meu pé. Não teve um cara que fez assim? Que pisou? Não, ele não está na Bíblia não, ele está aqui na igreja, ele congrega aqui. Não teve um homem que pôs o pé na Bíblia com dor, na perna, no pé, e orou, crendo no que estava escrito, e não é que a dor foi embora e ficou curado? Isso não está escrito na Bíblia?
Diga bem forte, mas Deus continua sendo Deus. Última vez hoje, Deuteronômio 15:11. Nunca deixará. Isso é muito forte. Tem pessoas necessitadas. Tem pessoas muito necessitadas. Tem pessoas necessitadíssimas. Muito. Não tem comida, não tem onde morar, não tem o que vestir. Tem ou não tem? Está abaixo da linha da pobreza. Tem muita gente assim. Não é forte essa frase? Nunca deixará de haver pobres na terra. Bom, o meu trabalho, em conjunto com o Espírito Santo, com a fé ativada, é para que esse número vá diminuindo. Pegou? Hein, Gilson? Vai se cumprindo Joel 2:26. Aí vai deixando de ser pobre. Né, Cris? Vai deixando de ser pobre. Vai cumprindo 2 Coríntios 9:8. Deus é poderoso para fazer abundar e ter sempre. Vai se cumprindo 2 Coríntios 9:11. Em tudo sereis enriquecidos. Aí vai deixando de ser pobre. É uma bênção de Deus. Agora, se precisar escrever, escreva. Nem sempre, o que eu falei? A palavra pobre está associada à falta de dinheiro, hein? Você não pode, quando falar pobre, porque o sistema governamental, a sociedade, nos ensinou a associar o pobre a não ter dinheiro. Mas o Pedro de Lara, antes de morrer, lembra do Pedro de Lara? Fazia programa junto com o Silvio Santos. O Pedro de Lara, antes de morrer, ele disse: é bom você escrever isso, tá? E ali foi uma palavra profética que ele foi uma revelação. O Pedro de Lara disse assim antes de morrer: tem pessoas tão pobres na terra, mas tão pobres que só tem dinheiro. Nossa, aquilo entrou em mim rasgando, nunca mais esqueci. Palavra rema. Não importa quem falou. Uma vez uma mula falou. Não importa quem falou. O que importa é o que foi falado. Existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que só têm dinheiro. Entendeu? Alguém dirá: eu tenho muito dinheiro. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Já ouviu Jesus falar isso? Descansa, come, bebe e folga. Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado para quem será? Eu conheci um cantor sertanejo que teve que morrer. Não é que ele queria morrer. Jovem, bonitão, bens, fazendas, dinheiro, fama, sucesso. Ele teve que morrer, não é porque ele não tinha dinheiro, não é porque ele não tinha bens. Ele teve que morrer porque ele não tinha saúde. E o dinheiro, e a fama, e o sucesso, e os bens que ele tinha, não pôde comprar a saúde. Isso deve ser muito humilhante. Aconteceu também com Steve Jobs, o criador da Apple. Teve que morrer, multibilionário, porque só tinha dinheiro. Isso deve ser muito humilhante para o ser humano. Você puxar a conta no celular ou no extrato e ver 3 dígitos. 3 dígitos eu também tenho. R$154. 3 dígitos. Os 3 dígitos do lado esquerdo. Não são 3 dígitos? Uma conta com 3 dígitos. 400. 5 dígitos, 1 milhão. 6 dígitos, 10 milhões. 7 dígitos, 100.
Já pensou a pessoa olhar para a conta e ver um dinheiro incalculável, quase que incontável, e ter que morrer daqui a alguns dias? Quem está entendendo, hein? Porque não tem como ter saúde. Isso deve ser muito humilhante para um ser humano. Bom, eu já estou bem resolvido sobre isso. Se aparecer uma doença em minha vida ou uma enfermidade. Você já sabe o que fazer? Se aparecer? Eu já estou bem resolvido quanto a isso, hein? Se eu morrer, ao céu já está paga. Mas enquanto eu não morrer, eu tenho que viver. E se aparecer uma doença ou uma enfermidade? Eu já estou bem resolvido quanto a isso. Eu não sei vocês. Eu já estou bem resolvido. O que eu vou fazer? Vou orar mais. Eu vou crer mais. Eu estava me trocando, o Espírito Santo me falou assim: lembra eles da pastora Ludmila Feber, que um câncer apareceu na vida dela? Ela morreu, mas deixou o maior exemplo de fé. Morreu crente, morreu orando, morreu confessando a palavra, morreu crendo em Deus. Morrer, Eclesiastes 3, todo mundo vai morrer. Mas ela morreu crente, ela morreu confessando, ela morreu acreditando, ela morreu tomando posse da palavra, ela morreu crente. E o Espírito Santo me diz, um grande exemplo de fé. Pastora Ludmila Feber, nem do ministério não é, mas a ovelha de Jesus, salva pela graça, era uma mulher de Deus. Então eu estou bem resolvido se aparecer uma doença ou uma enfermidade em minha vida. Você está pensando que eu vou parar de congregar? Você está pensando que eu vou parar de orar por causa da doença, da dor? Mas está doendo muito, eu vou orar com doendo muito. E se você morrer? Eu já li Eclesiastes 3, que há tempo de nascer e tempo de morrer. Eu não estou preocupado com morrer. Eu estou preocupado com como que eu vou agir se aparecer uma doença ou uma enfermidade. E o médico, o homem, o remédio não resolve. Eu já estou bem resolvido quanto a isso. Tem alguém me entendendo? Eu já tenho o meu plano B do que eu vou fazer. Não é por causa da pastora Ludmila Feber, não. Porque eu leio a Bíblia, não é de hoje. Quantos que já fizeram isso? Eu já tenho o meu plano B. Eu oro? Eu vou orar mais? 24 horas por dia orando, então. Eu não vou ter que viver 24 horas? Então eu vou viver 24 horas orando. Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio. 24 horas orando, O médico diz que eu vou morrer. Eu vou morrer? Opera em mim, Senhor, um milagre ou uma maravilha. Eu posso morrer. Mas eu aprendi com Jó. Ainda que ele me mate, todavia esperarei nele. O Jó estava pobre, a casa caiu, os filhos morreram, perderam seus bens. Sabe o que ele falou? Mesmo que ele me matar, eis-me aqui, Senhor. Ô Jó, oi, o que você está fazendo aí? Ele já tirou seus bens, seus filhos já morreram. Aquela casa que você custou tanto para comprar, pagar, construir, acabou. O milharal, as ovelhas, as mulas, os cavalos, não tem mais nada, Jó. E como se não bastasse, olha as suas costas, seu corpo, cheio de lepra. Não tem problema não. Ainda que ele me mate, já tirou tudo, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, abençoa meus amigos, manifesta a tua glória nos meus amigos. Meu Deus e meu Pai, meu amigo está doente. Meu Deus e meu Pai, tu és poderoso, criou os céus e a terra, Jó. Era isso que ele fazia. Meu amigo está desempregado, Senhor. Meu Deus, e o Jó doente, com lepra, não tinha mais nada. Sabe o que ele estava fazendo? Eu vou morrer mesmo. Eu tenho mais algumas horas, então... Senhor, envia anjos em favor dos meus amigos. Fiquei sabendo que meus amigos estão desempregados, estão doentes.
Problema na família. Senhor, tu és poderoso, envia anjos. Sabe o que Deus fez? Jó 42:10. Mudou o Senhor o estado de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ele nem orou por ele. Ele pode me matar. Já tirou isso, tirou aquilo, pode matar. Senhor, envia anjos aos meus amigos. Senhor, manifesta a tua glória nos meus amigos. O meu amigo de infância, precisando de uma manifestação, precisando, Senhor, orando pelos amigos. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que ele possuía. Ele nem pediu. Deus deu a ele tudo em dobro. Esse é o meu projeto, se o negócio fica feio, hein? Esse é o meu plano B. Nunca deixará de haver pobres na terra. Pobre, mendigo, esmolando, pessoa vivendo de esmola, vivendo de favor dos outros. Ser pobre, ser necessitado, não é fácil não. Depender das pessoas. Depender dos outros é muito difícil, por vezes humilhante. Não posso falar quem é porque eu estou ao vivo. Uma pastora me disse de uma mulher que no tempo de escassez e pobreza, sem marido, 3 filhas para criar, não tinha emprego, não tinha dinheiro, tinha que pagar aluguel e dependia dos irmãos para que ajudasse a pagar o aluguel. Aí a mulher falava, filha, vai lá buscar o dinheiro para a gente pagar o aluguel. Que ela já não tinha vergonha, ela estava com muita vergonha, não tinha cara para buscar. É muito humilhante você ficar dependendo, você é adulto dependendo. Filha, vai lá buscar. Aí mandava a criança ir buscar, chegava lá, um deu, o outro não deu, o outro está com raiva, o outro... Hã? A vida não é assim? Dependendo para pagar aluguel, dependendo dos outros para pagar aluguel. Um dá, o outro não dá, o outro está com raiva, o outro dá metade, o outro não dá, não fala nada. A vida não é assim. Mulher arregaçou as mangas, arrumou 2, 3 empregos. Vou morrer trabalhando, mas eu não vou mais esmolar. Não vou mais depender. Arrumou um emprego, arrumou 2, arrumou 3, fazia biquinho em casa e trabalhava de manhã e trabalhava de noite e dormia um pouquinho só. E saiu da situação. Vamos para o segundo texto? Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Deus disse, revelou para Moisés, que nunca vai deixar de haver pobres na terra. Não é forte isso? Quem acha que é forte? Levanta, eu acho muito forte isso aí. Nunca deixará de haver pobres na terra. Isso é muito forte. Não é muito forte? Você não acha forte? Pô, nunca é muito tempo. Mas eu entendi esse nunca. Porque olha o tamanho da terra. Enquanto você está fazendo aqui, o pobre está nascendo ali, ó. Aí você está ajudando um aqui, nasce mais 10 pobres. Aí você está ajudando 3, nasce mais 20 lá. 4 aqui, 5 ali, 50 lá. E o pobre vai espalhando. Nunca vai deixar de haver pobre na terra. E agora? Então, pastor, quer dizer que eu vou ter que ser pobre pro resto da minha vida? Eu não falei isso nem Deus. Por isso que tem Romanos 12, 2. Depende do que você vai fazer na sua vida. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Diga comigo, o que tem neste mundo? Pobres. Não é o que você leu, Deuteronômio 15, 11? O que tem nesse mundo, na terra? Pobres. E de repente você é um deles, como eu fui um dia, o necessitado. Já orei por você, Não se conforme com a sua situação. Você não está percebendo que está nas nossas mãos? Foi o que o Espírito Santo me deixou claro, eu nasci pobre.
Vocês estão cansados de ouvir quantas vezes que eu não tinha R$1 para comprar um cachorro quente, eu nasci pobre, eu não tinha dinheiro, não tinha condição. O conga que eu usava para ir na educação física, no SESI, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado tinha casamento dos parentes, eu tinha que ir no casamento de conga. Você acha que eu gostava? Você acha que eu gostei? Chegar num casamento de conga? Você acha que eu gostei? Você acha que eu gostei de não ter R$1 para comprar um cachorro quente? Você acha que eu estava muito feliz por querer comprar um cachorro quente e não ter o dinheiro? Você acha que eu estava gostando daquela situação? Mas Romanos 12:2, irmã, fez assim em mim, ó. Ei! Acorda! Não se conforme! Acorda! É isso que eu tenho que fazer. Nasci pobre, eu não tenho que morrer pobre. Eu não tenho R$1 hoje, mas eu não tenho que morrer nessa situação, nessa posição. É verdade que nunca deixará de haver pobres na terra. Mas está escrito para eu não me conformar. Minha fé começou a ser ativada dentro de mim. Comecei a ver uma luz no fim do túnel. Naquele breu, naquela escuridão, já vi um pontinho de uma luz bem longe. Primeiro passo, me disse o Espírito Santo: Marcos, eis-me aqui, Senhor. Não se conforme com essa situação. Senhor, não se conforme. Isso é um estado. Como também é um estado o conformismo. O Espírito Santo usou um homem para me falar uma palavra só. O Espírito Santo é demais. Ele usou um homem que eu nunca tinha visto ele na vida. E provavelmente não vou ver mais. Ele só fez aquele homem chegar a mim para falar uma palavra. Inércia. Você sabe o que é isso? O homem falou em meia conversa: o que não pode é ficar na inércia. Peguei. Era o Espírito Santo falando. Peguei. Essa eu peguei. O que é inércia, hein? Parasita. Tá vendo a vaca indo pro brejo, já foi a pata, já afundou a canela da vaca, as pernas da vaca tá afundando, você não faz nada. Não ora mais, não busca mais, você não faz nada, a vaca já está no pescoço e você não faz nada. E o Espírito Santo falou: o que não pode é ficar na inércia. Ou seja, vendo a vaca morrer, é o teu sustento, hein? Você não vai fazer nada. Isso é inércia. Não fazer nada. Quando você tem um Deus tão poderoso. Há muitos anos eu oro para que todos que me ouvem entendam o que eu vou falar agora. Há muitos anos eu oro para que todos que me ouvem entendam o que eu vou falar mais uma vez agora. Deus não se move, Deus não fica com dó de ninguém, Deus não se move por lágrimas, por choro. Deus não é assim que Deus se move. É meio frio falar isso, né? Deus está vendo mesmo. Ele não está vendo. Está vendo? Mas não vai fazer nada. Não estou te entendendo. Como assim? Ele está vendo a tragédia em Brumadinho lá. Olha quantas pessoas. Deus não está vendo o World Trade Center quando o avião bateu, quantos morreu. Deus não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Deus tem leis. E Ele não pode e nem vai contra as suas próprias leis. Isso está claro dentro de mim. Eu posso sofrer, eu posso chorar, eu posso morrer. Deus tem leis imutáveis, irrevogáveis.
Ele não vai mudar as leis por causa de mim, porque eu estou chorando, porque eu estou sofrendo, porque eu não vivo, porque eu não entendi, porque Deus não se move assim. Deus só se move por fé. Bem-aventurado quem entende isso. Você sabe o que eu estou falando em outras palavras? Que Paulo disse em Hebreus 11, que sem fé é impossível receber algo de Deus. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é God Almighty, Ele é El Shaddai, mas e aí que Ele é? Engraçado, né? Quer dizer que Ele é poderoso e eu estou aqui sofrendo? E se Ele é poderoso, por que Ele não me cura então? Já que Ele é poderoso. As pessoas não pensam assim? Ele é poderoso e meu pai morreu. Ele é poderoso, minha mãe morreu. Ele é poderoso, eu estou doente, não sara, não tem jeito. Ele é poderoso, por que Ele não... Não é assim que funciona. Melhor você entender isso, hein? Senão vai continuar sofrendo. Porque essa revolta não vai fazer Deus mudar de ideia. É frio assim, irmãos. Quer que eu faça o quê? Nós estamos falando do juiz. Com J maiúsculo. O juiz não vai mudar suas leis por causa de mim, por causa de você. Ele tem decretos, ele tem leis. Imutáveis, irrevogáveis. Eu que tenho que entender as leis dele. Não é ele que tem que me entender. Eu que tenho que entender as leis. Como é que funciona então, Senhor? Bom, você já leu que é impossível receber algo da minha parte se você não crê que eu existo? Que eu sou galardoador daqueles que me buscam? Romanos 12, 2. A Jaque nem deu o tema, né, Jaque? Engraçado, tá diferente hoje, né? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Então o que eu tenho que fazer? Transformai-vos. Primeiro passo é não se conformar. É verdade que nunca deixará de haver pobres na terra. Isso é verdade, imutável. Não tem oração que muda esse versículo. Nunca deixará de haver pobres na terra, necessitados. Nunca deixará de haver. Mas você pode sair desse time e passar para o lado de cá. Através da oração, através da fé, através da confissão de fé a Deus e em Deus. E então anjos começam a aparecer. Então começa a aparecer provisão, e então começa a aparecer multiplicação, e então começa a acontecer sinais, prodígios, maravilhas. Mas existe uma lei para que essas coisas aconteçam. Ele disse, o meu justo viverá da fé. Ele está esperando a fé para que as coisas aconteçam. Eu vou morrer falando isso. Eu vou morrer falando isso. Deus sabia que a mulher do fluxo de sangue tinha uma hemorragia há 12 anos. E continuou sendo Deus. Deus sabia que o cego de Jericó, o Bartimeu, era cego. Ele sabia. Deus sabia que aquele paralítico era... Ele sabia de tudo isso aí. Ele sabia que Enéas era paralítico. Ele sabia de tudo. E nem por isso as coisas mudaram na vida deles. Alô? Está claro? Só se está claro. Só se está claro que Deus continuava sendo Deus, mas um era paralítico, a outra tinha uma hemorragia, o outro era cego, o outro era leproso, e Deus continuava sendo Deus. É ou não é? Mas quando tomaram uma atitude de fé, transformaram-se. Quando não se conformaram com a cegueira, com a hemorragia, com a paralisia, com a lepra, quando não se conformou e se transformou, as coisas começaram a acontecer. Digam comigo, pastor, o que você está querendo dizer? Que se você continuar conformado, tem uma palavra que vai se cumprir em sua vida. Deuteronômio 15, 11. Você vai estar lá no meio deles lá. Se você continuar conformado. Porque já está escrito que nunca deixará de haver pobres. Se você continuar conformado, você vai ser mais um. E Deus continua sendo
Deus. Só para quem está claro. Mas o que ele está te falando hoje? Para você não se conformar. E fazer o quê? Se transformar. Romanos 12, 2. Marcos, eis-me aqui, Senhor. Você não tem R$1 para comprar um cachorro quente, né? Não tenho, Senhor. Mas eu sou crente, eu continuo crendo. Continuo orando, continuo congregando. Não falto nos cultos, eu continuo crente. Lendo a Bíblia. Marcos, eis-me aqui, Senhor. Passou uma semana, passou um mês. Você não tem R$1? Não, não tenho, Senhor. Mas eu continuo crente. Continuo orando. Continuo congregando, continuo firme. Continuo lendo a Bíblia. Não falou mais nada. Passou outros meses. Marcos, eis-me aqui, Senhor. Você ainda não tem R$1 para comprar? Não, não tenho, Senhor. Mas eu continuo crente. Continuo firme na igreja, congregando, lendo a Bíblia, orando, eu continuo crente. Ele ficava quieto. O primeiro passo eu já tinha tomado. Eu já não estava mais me conformando de não ter R$1. Ó Deus que é poderoso, está escrito, 2 Coríntios 9:8, Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda a sua graça, a fim de que eu tenha sempre. Eu não tinha R$1, mas eu tinha fé viva. 2 Coríntios 9:8, pega aí, pode pegar à vontade. Deus é poderoso, era assim minha vida. Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda a sua graça, a fim de que eu tenha sempre. Deus é poderoso, eu falava isso o dia inteiro. Pega aí, irmão, pega aí, irmã. Pode pegar. 2 Coríntios 9:8, Deus é poderoso. Verso 11, em tudo eu serei enriquecido. Joel 2, comerei abundantemente. Provérbio 27, haverá bastante leite de cabra. Eu vivi assim o dia inteiro. Sinal de que eu já não estava mais conformado. Está entendendo? Eu já estava me transformando. Ô irmão, se você não viver, Romanos 12:2 não vale para nada. Se você não viver, não vos conformeis. Se você não viver, não praticar, não colocar na sua vida, não vale para nada isso aí. Isso não vale para nada, irmão. Se você não viver, não vale para nada. Eu já não falei aqui que a mulher tinha um fluxo de sangue e Deus continuava sendo Deus. Eu já não falei que o cego era cego e Deus continuava sendo Deus. Eu já não falei que o homem era paralítico e ele continuava. Se você não viver, não vale, não muda nada. Não vale para nada. Nada é do nada. Então o primeiro passo é não se conformar com Deuteronômio 15:11. Se você é um deles, não se conformar. Se transformar, renovando a sua mente. Tira o velho, coloca o novo. Tira o errado, coloca o certo. Para de falar besteira, para de cundungar, para de reclamar, para de murmurar. Começa a fazer confissão de fé. Se você não renovar a sua mente, nada vai acontecer. O paralítico vai continuar paralítico. O cego vai continuar cego. A mulher 12 anos com hemorragia vai fazer 20, vai fazer 50, e daí? E daí? Ô irmão, você tem uma doença? Ô irmã, você não está muito preocupado? Você imagina Deus. Ele não tem doença? Mas se você... Romanos 12:2. Não me conformo com isso, com aquilo, coisas da terra. Não vos conformeis com esse mundo. Não se conforma com coisas desse mundo, da terra. Isso tem que partir de você. Quem está entendendo? Isso tem que partir de você, irmão. Você precisa entender isso. Se você não está preocupado, você imagina Deus. Porque Deus não tem doença. Deus não tem enfermidade. Deus não é pobre. O pobre não pode se conformar. O doente não pode se conformar. Ou você nunca leu que Jesus cura? Pô, se Jesus cura e é poderoso, você vai se conformar em ser doente, sabendo que Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você vai continuar doente, sabendo que Ele é poderoso. Eu não acredito.
Ah, mas e se eu orar e morrer doente? Você não vai ter que morrer um dia. Morra crente. Morra confessando a palavra. Morra crente. Morra! Ah, Senhor, Tu és poderoso. Eu estou morrendo, mas o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Morra confessando a palavra. Morra crente. A última palavra é de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a sua mente. Você é você e eu sou eu, para que você experimente a boa, a agradável, e dependendo da sua ambição, dependendo da sua perseverança em oração, em crer, você pode chegar no nível de provar a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Depende de você. Lembra aquele negócio eu quero Deus? Lembra do eu quero Deus? Depende de você. Jaque, por favor. Você sabe de quem que eu ouvi isso aí? Você sabe de quem que eu ouvi? Eu falei que essa mensagem tinha destino certo. Até quando vai ficar na porta formosa? Só porque você leu que nunca deixará de haver pobre sobre a terra. Então você está com uma grande fortaleza na mente, hein? Não está entendendo? Atos capítulo 3, por favor. Atos capítulo 3. Esse negócio de não se conformar, Romanos 12. Atos 3. Você sabe o que Jó disse? Numa situação caótica, precária que ele estava, sabe o que ele disse? Ainda que ele me mate. Ô Jó, você está orando, mas você está doente. Ainda que ele me mate, nem que eu morrer. Ô Jó, você está orando, mas seus filhos morreram, sua casa... Ô Jó, você é crente ainda, mesmo que eu morrer. Porque as pessoas vão te falar, tá? Você está indo na igreja ainda? Eu não acredito que você está naquela igreja ainda. Fala para ele assim, ó. Você não está preocupado que não é você o tumor, né? O tumor não é em você, né? O câncer não é em você. A doença não é em você. A enfermidade. Por isso você não está preocupado, né? Você está aí só aí, né? Você não está nem aí, porque, né? Não é você que tem a doença, né? Não são seus filhos que morreram. Não foram suas vacas, suas jumentas que morreram. Não foi seu milharal que pegou fogo. Não foi sua casa que caiu. Por isso você está aí, né? Perguntando, você está lá ainda? Você está naquela igreja ainda? É porque não é com você a doença, a enfermidade. Alô, tem alguém entendendo aí? Eu estou aqui ainda. Até quando? Até o último segundo da minha vida. Até o último segundo da minha vida. Senhor, se eu tiver que orar mais, eu vou orar mais. Qual o problema? Daniel não orou? E Deus não enviou o anjo para ele? Senhor, se eu tiver que passar a noite orando, eu vou passar a noite orando. Qual o problema? À meia-noite orando. Mas Paulo não estava orando à meia-noite, Paulo e Silas? Eu preciso. A pergunta que o Espírito Santo fez foi essa. Eu falei que tem endereço certo. Até quando vai ficar na porta formosa? Atos 3, versículo 1. Pedro e João, que eram dois crentes, olha o que o crente faz, ó. Vê aí. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Eu já peguei para mim.
Que nós temos que ir? Você não é como Pedro e João? Tem alguém que é igual Pedro e João? Que é crente em Jesus? Não tem? Eu já peguei aqui, eu já peguei para mim. É assim que ouve a voz de Deus. Eu não sei você, irmão, irmã, mas eu vou falar de mim. Eu preciso orar mais. Eu tenho ciência, Senhor. Eu preciso orar mais. Eu estou consciente, Senhor. E eu vou melhorar isso em minha vida. Eu estou consciente. Eu preciso orar mais. Estou falando de mim. E é isso que eu vou fazer. Atos 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Ora, enquanto os crentes iam para a igreja, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias, não foi só uma vez que ele foi lá, que colocaram ele lá, o qual todos os dias punham a porta do... Interessante, né? Mas como que é a vida? O ser humano não dá para entender o ser humano. Vê se você me entende aí, meu. Levavam um paralítico até a porta do templo. Num lugar que só tinha crente. Por que não levaram o paralítico lá no culto de oração para orarem por ele? Não. Eu já tenho a minha religião. Só quero uma esmola. Você pode me dar uma esmola? Você pode me ajudar? Porque eu sou pobre. Eu sou um necessitado. Era o que o paralítico pensava. Não, eu não quero ser crente, não. Ou vai ter... Não. Eu vou lá porque crente é bom, né? Crente é generoso. Se eu ficar na porta da igreja, os irmãos entram e saem, eles levam dinheiro para as ofertas. O crente vai se compadecer, vai ver eu paralítico e vai me dar uma esmola. Ele não tinha lido Romanos 12:2. Entendeu? Ele não tinha lido Romanos 12:2. Para não se... Ele estava... trabalhar... Olha a mente do conformado. Trabalhar eu não posso porque eu sou paralítico. Mas pode trabalhar com as mãos, né? Só a perna que não mexe, né? Você não pode comprar e vender pela internet? No Mercado Livre hoje você faz tudo, né? A sua é paralítico nas pernas? Dá para usar a mente? Dá para usar? Ah, então dá para trabalhar. Não precisa ir lá colocar ele na porta do templo, pedir esmola. Mas é mais fácil pedir do que trabalhar, né? E o Espírito Santo me falou: Marcos, o que é R$1? Eu falei: não é nada, senhor. R$1 hoje em dia você não compra nenhuma bala. Ele falou assim: e 500 pessoas a R$1? São R$500. Eu estava no ponto, no farol, no semáforo, e eu vi um pedinte. Aí o Espírito Santo me falou assim: ó, você está vendo ele? Novo, jovem, com as pernas boas, os braços bons. Está pedindo. Por quê, senhor? Coitadinho dele, ele é pobre, né? Eu falei: não, sempre vai ter pobre. O problema não é ser pobre. Ele falou: você está vendo? Ele já fez as contas. Se ele ficar aqui das 8 da manhã até o meio-dia e pegar 500 pessoas a R$1, são R$500. Ele falou: nem você ganha isso. Trabalhando que nem um louco. Marcos, mas pensa aí se ele for para um lugar, 1.000 pessoas a R$1.000. Aí eu tentei justificar. Senhor, mas é muita gente 1.000, né? Não tem problema não precisa ser 1.000, pode ser 500. A R$1. R$500. E o Espírito Santo foi mais longe. Ô Marcos, vem aqui. Aí abriu o farol, ele falou: vem aqui. Você imagina se ele pensar um pouquinho e abrir uma empresinha aí, coloca um aqui naquele farol, coloca mais outro ali, naquele bairro lá, naquela avenida movimentada, 20 pessoas que ele arruma aí, e cada 20, quanto falei, Senhor, para que daqui a pouco quem vai estar vai ser eu.
Porque ficou claro que ia ganhar muito dinheiro. Entendeu? Mas o paralítico não queria isso. Trabalhar não, né? Esse negócio do suor do teu rosto comerás. Não, isso aí. Ô Zé, ô João, me leva lá. Daqui a pouco vai começar o culto de oração, hein? Atos 3:1. Hoje tem culto de oração, me leva lá. Os crentes vão entrar e sair, eles levam oferta. Aí eu peço uma esmola. Atos 3:2. Era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias... Então quer dizer que tinha culto todo dia na igreja, né? Todos os dias colocavam ele à porta do templo, chamada Formosa. Para quê? Para ele orar? Para receber uma oração? Não. Colocava ele lá para quê? Não é para pedir esmola não. Para depender dos outros. E o Espírito Santo me disse, para você que depende de alguém, ele mandou te falar, até quando você vai ficar na porta Formosa? Dependendo dos outros. E não vai tomar uma atitude de não se conformar e vai se transformar. Até quando você vai ficar na porta Formosa? Até quando você vai se conformar com a vida? Faltando as coisas, empurrando a vida com a barriga, dependendo do que o médico fala. Até quando você vai ficar na porta Formosa? Até quando? Pastor, o que você fez quando você não tinha R$1? Eu orei mais. E acabei de falar aqui que eu preciso orar mais. Não é orgulho, não é soberba, não é orgulho. Isso aqui é ser crente. Não é orgulho não, irmão. Mas eu não vou ficar na porta Formosa. Dependendo dos outros, da esmola que ele vai me dar, ou não, e eu não vou ficar, Senhor. O que eu vou fazer? Vou orar mais. O que eu vou fazer? Ao invés de ficar na porta, vou entrar, vou cair para dentro. Não é culto de oração? Atos 3:1, vou orar também. Por quê? Vai que ele me cura e eu paro de ser paralítico e começo a andar. Deixar de ser paralítico. Esse é o meu projeto. Agora precisa ver se você quer só uma esmola. Aí eu posso te dar, irmão. Ou se você quer a cura da paralisia. Foi o motivo que levou o Pedro e o João a falar assim, eu não tenho só essa esmola que você quer aí. Eu tenho uma coisa melhor que a esmola. Você está aqui pedindo esmola? Você está aqui dependendo dos outros? Por que você não anda com as suas próprias pernas? Porque você é paralítico? Na vida? Na profissão? Aos olhos da sua família, você é um paralítico que não consegue andar sozinho? Que até quando você vai ficar na porta Formosa? Até quando você vai ficar dependendo? E você não vai orar mais? Até quando você vai ficar na porta Formosa? Dependendo dos outros? Dependendo de esmola, de família, de irmão, sei lá de quem que é. Do governo. Um dia, muitos anos atrás, faz uns 20 já, uma mulher me falou assim, aqui da igreja, uma irmã, pastor, como é que você vai estar quando você estiver velho? Eu falei, rico. Na hora eu falei. Por quê? Não é soberba não, irmão. Isso aqui é confissão de fé. 2 Coríntios 9:11, em tudo sereis enriquecidos. 2 Coríntios 8, versos 7 e 9. Ele se fez pobre para que eu me torne rico. Ela, como que você vai estar? Eu vou estar rico, como é que eu vou estar? Minha vida está melhorando a cada dia. Com Deus, eu vou estar melhor. É assim que eu vou estar. A fé é diferente do orgulho e da soberba. A fé é diferente do orgulho e da soberba. O que eu falei? Estou esperando você escrever aí. O que eu falei? Não é orgulho não, irmão. Não é soberba não, irmão. Se eu não tiver o que comer,
não é orgulho, não é soberba. Se eu não tiver o que comer, eu já li Joel 2,26. Comereis abundantemente até ficar satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente convosco. O meu povo não será mais envergonhado. Já li! 27. O meu povo não será envergonhado para sempre. Eu não tenho o que comer agora? Eu tenho a promessa. Eu não serei envergonhado para sempre. Não é orgulho não, não é soberba não. É uma fé viva, ativada. Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor, um milagre ou maravilha. Porque eu já li Hebreus 2,4. Como é que eu posso ficar na porta formosa se eu já li Efésios 3,20? Como é que eu posso ficar na porta formosa pedindo esmola, dependendo dos outros? Dependendo de família, de irmãos. Um dia falaram assim: Senhor, teus irmãos estão aqui. Meus irmãos? Jesus disse, apontando para os discípulos: aqui está os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são meus irmãos, os verdadeiros irmãos. Esses são meus irmãos. Vamos ficar de pé. Sara, me ajuda, por favor. Olhem aqui, igreja. Isso aqui nunca mais vai sair de sua mente. Você, vê se você entende, eu já orei para isso. Você não precisa ficar doente para sempre, ficar enfermo para sempre, ficar com dor para sempre, ser pobre, necessitado para sempre. Você não precisa. Só que uma coisa você precisa fazer, no mínimo. Colossenses 3 diz: buscai as coisas que são de cima. As da terra não resolve. Busca as coisas que são de cima. Fecha os olhos. Sabe, irmãos, eu li Marcos capítulo 5. Aquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, sangue, um fluxo de sangue. Ela foi no médico, ela tomou remédio, ela gastou dinheiro, ela fez consulta. As coisas da terra não funcionou. Tem uma hora que as coisas da terra não funcionam. É a hora que a sua fé tem que entrar em ação para receber as coisas que são de cima. Senhor meu Deus, opera sinais, prodígios, maravilhas, milagres na vida daquele que crê. Porque o Senhor disse: sem fé é impossível receber algo de Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Senhor meu Deus, opera, Senhor, testifica conosco, Senhor, por meio de sinais, prodígios e maravilhas e milagres, segundo a sua vontade. Eu sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Opera em mim, Senhor. Opera em nós um sinal, um prodígio, um milagre, uma maravilha. E eu te louvarei, eu te reconhecerei em todos os meus caminhos, eu te honrarei com as primícias de toda a minha renda.
Queremos provar e ver que o Senhor é bom. Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te dá saúde. Não, eu não tenho prata nem ouro, mas é o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, ser curado. Em nome de Jesus Cristo, ser curada. E fica livre deste mal. Crê que Deus é poderoso. Crê que Ele testifica por meio de sinais e maravilhas. Crê que Ele testifica por meio de milagres. Crê em Deus. Ele disse: mulher, se creres verás a glória de Deus. Crê somente. Ele disse: tudo é possível ao que crê. Fica livre deste mal. Fica livre desta doença agora. Fica livre desta enfermidade agora. Levanta-te, paralítico, e nunca mais fique na porta formosa, esmolando, dependendo dos outros. Dependa tão somente de Deus. Ele te dará o dinheiro para cachorro quente. Ele curará a hemorragia. Ele curará a paralisia e a cegueira. Levante as mãos e agradeça ao Senhor. Levanta-te. E nunca mais. Não é orgulho, não é soberba, é fé viva, verdadeira, ativa. Nunca mais fique na porta pedindo esmola para viver, sendo que você tem um Deus que criou os céus e a terra. Diz o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro. Até quando vai ficar na porta formosa, sendo que o Criador dos céus e da terra habita em você? Faz a sua confissão de fé agora, antes de sair daqui. Não se conforme com aquela atitude. Não se conforme com aquela situação. Transforme-se agora, já, e saia daqui diferente. E nunca mais fique na porta formosa, dependendo e esmolando. Nunca mais. Não, não é orgulho, não é soberba. É fé viva no Deus poderoso. Graça e paz, abençoados, anjos em seu favor, anjos em seu favor, anjos em seu favor. Graça e paz.